Bem, o vídeo de hoje é um desabafo, quase um deboche aos meus fãs, aqueles que me criticaram, né? Olha que eu não tenho muitos seguidores, mas estou feliz por ter alguns fãs, né? A crítica faz bem e eu gosto dela, né? Ainda mais os fãs que estão mugindo por aí. Né? Essa gadaiada aí. Então foram feitas várias perguntas, eu vou tentar distorcer todas elas aqui, beleza? Bem, me perguntaram, Jefferson, em relação... disseram que o MST tem ligação partidária com o PT. Não tem, não existe nada documental provando isso. Teve um problema lá na Bahia e esse fake foi jogado para o alto dizendo que o MST tem ligação partidária com o PT. Não tem nada documental. E o nome já diz, MST é um movimento, tá? Não é partido e nem tem ligação documental com nenhum partido. Se tem ideologicamente, aí é outra coisa. Beleza? Então, gadaiada, não tem nada a ver, tá? Procurem ver a parte documental antes de falarem besteiras ou escutarem fake. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi sobre Jefferson. Cite um exemplo de comuna ou de comunismo que deu certo. Bem, vamos fazer uma reflexão. Vamos lá. Grécia Antiga, os Balcãs, né? Tínhamos lá o povo aqueu. Esse povo aqueu foi invadido pelos dórios. Primeira coisa que os dórios fizeram quando dominaram os aqueus foi acabar com a cultura do povo aqueu. O povo aqueu já tinha controle da astronomia e já tinha controle da escrita. Isso foi acabado. A partir daí, uma parte do povo aqueu atravessou o mar Egeu e parou na Ásia Menor. Outra parte ficou. E aí ele se reestruturou. E como foi feito isso? Foram criando clãs, mais chamados de genos também, que tinham modalidade patriarcal. Patriarcal quer dizer o quê? Quer dizer que, né, a figura masculina que domina aquela pequena célula social. Eles tinham uma coisa em comum. Todos eles faziam a mesma coisa. Eles dividiam as ferramentas e a produção. Cada clã. A ferramenta era de todos e a produção também era de todos. Quando sobrava a produção, eles dividiam essa produção com outro clã, com outro geno. Certo? Só que ser humano é sinistro, cara, no egoísmo. O que aconteceu? Ao passar do tempo, a população cresceu em cada clã. E aí, rapaziada, e aí, meu mano? Pega essa hermenêutica, meu mano. Pega essa hermenêutica. O que aconteceu? Deixou de ter essa divisão de ferramentas e de produção. Todos aqueles que estavam mais próximos de quem? De quem? Da figura patriarcal, ou seja, aquele que liderava o clã, passaram a se tornar aristocratas, certo? E tiveram o nome de eupátridas. Se você der uma olhadinha no 300, tanto o primeiro quanto o segundo, vai ver que essa figura se tornou muito forte politicamente dentro dos clãs e depois nas cidades-estado. Os eupátridas, certo? Beleza? Mas antes disso acontecer, tivemos um exemplo, acabei de dar um exemplo de uma comunidade, de uma comuna que funcionou. Certo? O problema é o egoísmo do ser humano. E o ser humano é das galáxias, meu parceiro. Pega essa hermenêutica, vai. Pega essa hermenêutica aí. O terceiro ponto foi sobre o Jefferson. Mas esse tal de imperialismo, ele é verdade? Pô, vamos lá. Vou dar um exemplo. Primeira Guerra Mundial. Quais foram os motivos? Foram vários, né? Né? Bem, nós tínhamos duas alianças, né? A primeira, França, Inglaterra e Rússia. A segunda, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Qual era o interesse? Qual era o grande objetivo do Império Austro-Húngaro? Construir uma linha férrea que atravessasse a Europa, né? De ponta a ponta. E isso não agradava muita gente. E a Alemanha produzia ferro naquela época. Pegou legal a visão? E se incomodou, é claro, a outra aliança. Além do que, Rússia. Sempre a Rússia com um problema sério de acessibilidade ao oceano, precisa do Mar Negro, precisa do Mar Egeu e, consequentemente, do Mar Mediterrâneo para conseguir ter acesso ao segundo maior oceano do mundo, o tal do Oceano Atlântico, inclusive o mais navegado, o mais comercial, porque o mais profundo e o mais extenso é o Pacífico. Um dia será o mais comercial também, tem tudo para ser. Então a Rússia precisa desse acesso. E ela fez, né, ela se amarrou a alguns países ali que, consequentemente, acabou com a morte, né, de duas lideranças do Império Austro-Húngaro, e aí, né, foi aquele motivinho para começar a guerra. Mas por trás de tudo isso,
estava a exploração da África, coisa que já acontecia antes da Primeira Guerra Mundial. Bem antes, vamos lembrar da escravidão, de todos os escravos que vieram parar aqui no Brasil, que alguns estudiosos dizem 5 milhões, entretanto, algumas pesquisas mais recentes dizem que isso já chega a quase 15 milhões, porque muitas pessoas não foram notificadas nesse tráfico. Enfim, isso é um modelo de imperialismo, tanto do europeu quanto estadunidense, que continua até hoje. Não podemos esquecer também que Prigozhin, dono do grupo Wagner, parceiro do Putin, tem negócios no continente africano até hoje, exploração petrolífera e também de minerais, de pedras preciosas. Ele tem contratos com vários países da África. Não vamos esquecer também que também na nossa querida África, tão explorada, né, teve o maior genocídio de toda a história da humanidade, que foi quando o rei Leopoldo matou lá no Congo, inclusive colocou o Congo em seu nome, como propriedade privada. E depois caiu, é claro. Enfim, rei Leopoldo da Bélgica, certo? Então, se isso não é um exemplo de imperialismo, se isso é um exemplo de parceria, porra, essa parceria aí não existe, né? Vejam os escravos que vieram para o Brasil, a nossa população brasileira até hoje. Isso é modelo de parceria? Isso é modelo de sacanagem, de imperialismo. Aí depois, a gadaiada toda me pergunta o seguinte: e na segurança pública, Jefferson? Deu exemplo na segurança pública, né? Deu uma solução. Bem, solução, se tivesse solução fácil, já teria acontecido. Aqui no Rio de Janeiro, tivemos 2 policiais agredidos por um bando de cracudos, dependentes químicos. Quase morreram esses 2 policiais. Ah, de quem é o erro? Não vou aqui citar de quem é o erro, não. Vou deixar para vocês entenderem. Bem, está mais do que comprovado mundialmente que dependência química é um problema sanitário. Sanitário. Tráfico de drogas é um problema de segurança pública. Como essas drogas chegam nos Estados-membros e no Brasil? Via limite fronteiriço, via fronteira. Beleza? Isso é um problema de segurança pública. Agora, o problema da pobreza extrema, o problema da falta de aplicabilidade das políticas públicas é do Estado via administração pública. Então nós temos 3 problemas aí. 3 problemas. Primeiro, que o problema que para poder lidar com o dependente químico tem que ser a saúde. Não é um problema policial. Para poder entender, criar dados de conhecimento sensível, mais chamado inteligência, trocando em miúdos. Tem gente que não consegue entender, a gente explica trocando em miúdos. Certo? De quem tem essa responsabilidade são os órgãos de segurança pública. Pô. Rastrear, encontrar, revistar e não deixar que chegue. Para não trazer munição, né? Munição, quando eu falo, não são apenas a parte armamentista, mas também, é claro, a parte das drogas, as drogas que chegam aqui no Brasil, para que elas não abasteçam os locais onde são traficadas, que elas não são traficadas só nas favelas não, tá? Nas frações de Estado. Também são traficadas na Zona Sul, né? Nas coberturas. E lá o bagulho é diferente. Mas vamos lá. Se o escopo da segurança pública, rapaziada, é produzir segurança a todos e a dever do Estado, o que vale mais a pena? O que é mais importante? Qual é o bem maior? O bem maior de qualquer ser humano é a própria vida. Então, o escopo sempre vai ser proteger a vida. Se algumas ações, né, dos órgãos de segurança pública, se elas podem causar qualquer risco ao cidadão comum e ao operador de segurança, que também é um cidadão, que também merece voltar para casa e não se machucar, né? Bem, se esse é o escopo, será que, né, as famosas operações são eficientes, eficazes e efetivas? Porque, porra, não é legal tomar uma chuva de bala, não, né? Maneiro não, o poste vai ficando fininho, até não ter mais poste. E é o que acontece em qualquer operação policial. O cara toma bala, 200 metros antes de chegar em qualquer comunidade, tá tomando bala, né? De repente, deve ser maneiro, o cara é de aço, né? É um mutante, é um titã, né? Um semideus, né? Ou se acha um semideus. Então, eu não vou te dizer qual a solução não nesse vídeo não, mas você vai entender o que está acontecendo, né? Antes da rapaziada que está aí falando que
me criticando, falando que eu não trago soluções, blá, 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 que eu sei de tudo. Não sei de tudo, não. E conhecimento é algo pessoal que, no meu ponto de vista, é impessoal. Porque eu ganho mais conhecimento trocando conhecimento do que achando que sei de tudo sem saber de nada. E essa sensação de não saber de nada é que faz que eu faça esse vídeo, troque ideia contigo, que eu procure fazer mais e mais especializações, que eu procure pesquisar para poder trocar informação e aprender com todo mundo. Do jeito que eu aprendo com o PhD, eu aprendo com a senhorinha ali que eu sento para trocar ideia com ela e tomar uma cerveja, né? A vida é feita de humildade, ninguém sabe de tudo, a intenção não é saber de tudo, a intenção é trocar ideia na moral. E quem acha que trocar informação, trocar conhecimento e conquistar conhecimento é uma besteira, pô, na verdade, é o maior otário. Então eu deixo esse vídeo pra gadaiada otária. Otária, vocês são otários, tá? Mas vocês podem mudar. Todo mundo pode mudar. Todo mundo pode sair da caverna. Lembre-se de Platão. Saia da caverna. Venha enxergar o mundo. Ao invés de ficar presinho na caverna, escutando informação falsa, não sabendo qual é o escopo, sem procurar ler um livro, sem procurar estudar e sem procurar aprender. Saia da caverna, otariano. Eu sou Jefferson Arouche, o barco remando contra a maré.